Uma excelente tarde a todos vocês. Espero que vocês estejam bem. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Então hoje eu quero mandar para vocês um trecho de uma pregação que veio de São Paulo. Nada contra esse irmão, não conheço, né? Não acredito que vi ele. Acredito que vi ele uma vez, né? Lá na congregação, mas não tenho amizade com ele, não. Não conheço ele, então não é nada pessoal mesmo, é só análise aqui bíblico, né? Vou mostrar para vocês aí um trechinho e eu vou voltar aqui depois, vou fazer um comentário, tá bom? Presta bem atenção na pregação dele para vocês depois entenderem aqui o comentário. Outro sim que eu quero pedir para vocês é que o YouTube, o algoritmo não está entregando muito os meus vídeos, né? Eu queria pedir para vocês dar aquele like e compartilhar para poder chegar a mais pessoas e possam ouvir também a nossa análise, ok? Dito isso, então, sem delongas, vamos lá então para o trecho bíblico. Põe aí no ar. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Lucas 13, porque a vontade de Deus é essa, que em tudo nós venhamos dar graças, e da nossa boca nunca saia uma palavra precipitada, algo que venha querer colocar em dúvida ou levantar uma questão sobre algum feito de Deus, que é muito comum de cada um de nós, na nossa caminhada, pelaquilo que achamos que sabemos ou que conhecemos, querer falar algo, querer dar nossa opinião. Mas bem-aventurado é aquele que tem a guia do Espírito Santo de Deus, e quando o Senhor faz alguma coisa, Ele confere dentro do seu coração e dá glória a Deus. Não é precipitado na palavra, não toma frente, não dá opinião. Ele espera o Senhor movimentar e colocar tudo no devido lugar. Vou fazer obra, glória ao Senhor, no meio do meu povo, da minha igreja, nessa nação e até fora dela, que você poderá, se estiver na carne, questionar, dar a tua opinião errada, mas antes que o Senhor venha, Ele já está te avisando, fica em espírito, coloca a tua carne calada, manda ela ficar no lugar dela, porque já te anuncia o Senhor, eu vou operar. Então ele diz o seguinte, que a vontade de Deus é essa, que em tudo nós venhamos dar graças. E que da nossa boca nunca saia uma palavra precipitada, né? Mas engraçado que é ele mesmo que fala umas palavras precipitadas, fala alguma coisa sem pensar no que vai falar e joga a culpa no povo, né? Então que a nossa boca não saia nenhuma palavra precipitada. Depois ele disse, para não levantar uma questão sobre os feitos de Deus, de que é comum entre nós, né, por aquilo que sabemos e conhecemos, querer dar nossa opinião. Também se referindo aqui já aos críticos, né, e os críticos de dentro da igreja, porque tem também bastante, né. Ele disse, mas bem-aventurado é aquele que tem a guia do Espírito Santo, que quando o Senhor faz alguma coisa, Ele confere dentro do seu coração e dá glória a Deus. Onde na verdade tem que conferir, quando você vai conferir alguma coisa que você acha que não está certo, é na Bíblia, né? Mas como muitos dentro da congregação não conhecem Bíblia, tem quem conhece, a gente sempre fala aqui, os que não conhecem passa batido e vai dando glória mesmo. Ele disse que, no caso, os ouvintes não pode ser precipitado na palavra. Ele mesmo que, quando vai pregar, fala umas coisas precipitadamente, né, sem a guia de Deus. Aí depois ele diz o seguinte, vou fazer a obra no meio do meu povo, nessa nação e até fora dela, que você, se estiver na carne, poderá questionar. Mas na verdade a opinião que a gente faz aqui, muitos lá dentro da igreja, é contra as heresias e hipocrisias, né? Aí ele disse, coloca a tua carne calada, manda ela ficar no lugar dela. Ele pode, né, ficar na carne, mas os outros não podem falar não. Tem que escutar a carne dele e ficar calado, né? E quem fala conta é porque está na carne. Ele inverteu aqui as coisas, né? Então vamos para as referências bíblicas. O ancião
afirmou que não podemos levantar questões sobre os feitos de Deus. De fato, né? A Bíblia ensina que os verdadeiros atos de Deus ou de Jesus são perfeitos e não devem ser contestados. E está em Deuteronômio 32:4 e Jó 42:2, né? No entanto, na verdade, isso não significa que devamos aceitar, né, cegamente interpretações ou ensinos humanos. A própria Escritura ordena que examinemos tudo e retenhamos o que é bom. E que testemos os espíritos para ver se procedem de Deus. E tudo isso é bíblico, né? Por exemplo, essa última parte aqui está em 1 João 4:1. E ele também diz que não devemos dar as nossas opiniões. Como não? Mas isso está contrariando o próprio exemplo bíblico. Você pode dar sim a sua opinião, à vontade. Olha lá, os bereanos, eles conferiam, né, nas escrituras tudo o que ouviam, inclusive do próprio apóstolo Paulo, né? Eles iam ouvindo, não é porque era o apóstolo Paulo, mas eles iam conferindo. E foram chamados de nobres por isso. Leia lá em Atos 17:11. Ele também disse que bem-aventurado é com o Espírito Santo reconhecer a obra de Deus no coração e dar glória a Ele. Isso é correto, né? Está lá em Salmo 115:1. Porém, quando a pregação não está alinhada com a Bíblia, não devemos atribuir a Deus aquilo que Ele não fez, certo? Leia também Isaías 5:20, Mateus 15:9. É bom ler as referências, né? A própria Bíblia nos autoriza e ordena, né, a conferir os ensinos e rejeitar o que é heresias. Leia em Gálatas, capítulo 1, verso 8. Acompanhe, né? Acompanhe na sua Bíblia. E ele também afirmou que Deus fará obra no meio do seu povo, né? E que se alguém estiver na carne, poderá questionar, que nós já falamos no começo da análise. Mas veja, isso não tem sentido, né? Porque um verdadeiro seguidor de Cristo não vai questionar as obras de Deus, concorda? Salmo 3:4 e Jó 42:2 tem referência. Mas questionar sim as heresias e ensinos falsos, né? Como a própria Bíblia ordena, que nós acabamos de falar. O ancião disse: coloque sua carne calada, insinuando que quem contesta está agindo carnalmente. Porém, pelas Escrituras não é carnal examinar e corrigir o erro, não. Mas sim bíblico, né? Atos 17:11, Gálatas 2:11. Acusar quem está na carne, que denuncia falsas doutrinas, é inverter a verdade, ancião. Você está invertendo a verdade, rapaz. Leia lá, ancião, Isaías 5:20, né? Está invertendo. E para terminar, o erro não está em analisar pelas Escrituras, mas em ensinar mentiras no púlpito. Isso que é o erro, né? Que muitos deles fazem isso, mentir no púlpito e querer que o povo engula a goela abaixo, né? Tem que entrar no ouvido e sair no outro quando é mentira, né? E impedir que o povo as confronte. E não quer que o povo as confronte, não. A Bíblia ensina que nós devemos repreender o pecado e o falso ensino, sim, para que haja correção, segundo Timóteo 4:2, Tito 1:9. Todos esses análises que eu estou fazendo aqui é com base bíblica. Então, esse ancião, eu já vi outros vídeos dele, né? Infelizmente, né, ele tem mania de pregar muitas heresias, né? Fica aquele culto meio pesado, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Obrigado por ficar até aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima análise com a ajuda de Deus. Tchau, fui.